só para compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos primeiro compartilhar aqui a tela inteira mesmo, compartilhar. Beleza. Só a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, assim que já estiver vendo, vou mostrar aqui um PDF. Ok. Estão enxergando a tela aqui? Sim. Então tá bom. Só qual que é a nossa ideia básica, que ao menos que foi a ideia minha ali na hora de fazer a modelagem, é assim. O que nós temos num problema desse do BIMPAC em 2D, né, que é pensar ali de carregamento 2D? A gente viu, até repetindo aqui, que problemas de corte e problemas de empacotamento são basicamente o mesmo problema. Então, até para ficar um pouquinho mais de acordo com aquela ideia visual que nós fizemos na última aula lá no Excel, aqui eu estou pensando numa situação de carregamento. O que nós podemos dizer de característica? Que nós temos objetos de duas dimensões. E esses objetos de duas dimensões, cada um deles, nós podemos associar um nome, uma altura e uma largura. Se nós voltarmos lá no exemplo do Excel que nós tínhamos, aqui eu alterei um pouquinho a planilha em relação ao enviado para vocês, mas aqui o nome poderia colocar como sendo a peça, a altura e a largura. Isso aqui que aparecendo como um limite, como tendo duas dela, nós podemos pegar isso daqui e quebrar, né? Poderia trabalhar isso dessa forma assim. Ter aqui como se fosse a peça 1, eu não quero a formatação como data disso daqui. Deixa eu colocar, fazer diferente, colocar um traço 1. Ou isso daqui também será a peça lá 1, 2. E daí essa coluna aqui que se refere ao limite, nós nem precisamos dela, né? Nós temos simplesmente esses valores aqui colocados. E daí teria também que a altura dessa peça é 3 e a largura dela aqui é 8. Então poderíamos fazer a mesma coisa para a peça 2, peça 3 e peça 4. Então, com isso nós temos lá um nome, qual que é a altura e qual que é a largura. Então, isso daqui foi a base para eu criar uma classe chamada objeto carregamento 2D. Então, esse objeto que são lá para carregar, quais são os objetos que nós temos que colocar e os caminhões, né, o caminhão, são exemplos desses objetos. Se pensarmos lá a chapa no problema do corte, ela é um objeto de duas dimensões. Se pensarmos ali o caminhão descartando uma dimensão, igual nós comentamos na última aula, também é ali um objeto de duas dimensões. Então, aqui o objetivo com a criação dessas classes não foi fazer a melhor implementação em termos de utilização de classes. Tem algumas coisas que eu vou tratar aqui como classe que dentro dos problemas de otimização, se fossem tratadas de forma isoladas, até conseguiriam resoluções mais rápidas. Mas aqui para trabalhar um pouco mais com essa parte de objetos. Tranquilo, então, faz sentido pensar aqui que nós temos objetos de duas dimensões e cada um desses objetos tem um nome, uma altura e uma largura? Com base nisso, nós conseguimos pegar cada um daqueles objetos que nós tínhamos lá anteriormente no exemplo, né, se fosse da chapa ou do carregamento, e colocar como sendo desse tipo daqui? Tranquilo essa parte? Então, beleza. Agora vamos evoluir um pouquinho mais e vamos pensar o que caracteriza uma instância do nosso problema. Né? Lembrando ali que essa instância, você acaba usando aqui até de maneira errada a palavra, né, para o português, mas pensando lá dentro do que seria um exemplo do problema, né, o que nós temos? Uma instância ela é composta por objetos para carregar, ou seja, aqueles objetos a serem carregados, e por caminhões ou chapas, né, onde que esses objetos serão colocados. Bom, agora, tanto esses objetos para carregar como esses caminhões, eles podem ser colocados como sendo do tipo objeto 2D. Porque o objeto 2D vai ter lá qual que é o nome, qual que é a altura e qual que é a largura de cada um deles.
Então, isso daqui vai gerar lá no código que eu vou mostrar para vocês uma classe chamada instância problema carregamento 2D. Dentro da instância, nós vamos ter os objetos para serem carregados e os caminhões. E para nós associarmos com com essa classe instância no carregamento 2D, nós podemos ter alguns métodos associados a essa classe. Pode ter um método que é para ler os objetos e um método que é para ler caminhões. O que esses métodos aqui vão fazer? Preencher os valores de objetos para carregar e caminhões conforme forem os valores da nossa instância. Então, com isso daqui, nós conseguimos ali ler quais são as características do problema. Passar um pouquinho, pessoal. Tá? Voltando aqui, pessoal, então, com esses dois métodos aqui, né, para ler os objetos, nós vamos conseguir trazer escritas que estejam num arquivo texto, igual nós tínhamos lá no Flowchart computacional, para dentro aqui desses itens. E a mesma coisa dos caminhões. Um objeto, se nós pensamos em nome, altura e largura dele, está associado à instância, a qual que é o problema, né? Igual nós pegando aqui no Excel novamente, se nós pegarmos isso daqui está associado lá com que é a instância, qual que é o nome da peça, qual que é a altura e qual que é a largura. Se nós pensamos na solução desse objeto, o que vai definir a solução são essas posições nas quais realizaremos os desenhos. Se nós soubermos qual que é o x inicial e o y inicial de cada um desses objetos, como nós sabemos a altura e a largura deles, nós conseguimos fazer o desenho aqui inteiro. Então, aqui, coloquei uma outra classe, que é nós pensarmos no que se refere à solução do objeto. O que nós vamos ter nessa solução do objeto? Qual que é o início x dele, qual que é o início y dele. E uma outra variável, que eu até coloquei aqui como booleana, que é para dizer se esse objeto foi carregado ou não foi carregado. Né? Nós podemos ter naquela ideia de fazer a sequência que um objeto não tenha o espaço encontrado dentro desse nosso caminhão, nessa chapa, e não seja carregado. Então, esse objeto que tem essas propriedades aqui, criei lá uma classe chamada solução objeto carregamento 2D. E o que é a solução do problema? A solução do problema é um objeto que vai trazer lá a solução de cada um dos objetos. Então, aqui nós vamos ter, dentro da solução do problema, nós temos a solução de cada um dos objetos. E o que determina essa solução de cada um dos objetos? Qual que é o início x e qual que é o início y dele. Aí nós podemos ir um pouquinho mais além, que é no que vai definir de forma completa esse problema do carregamento 2D. É nós termos instância do problema e solução do problema. Instância do problema é tudo aquilo que é conhecido previamente antes de começarmos a resolver. É lembrar lá no Excel aquela ideia da chapa, que são esses valores que estão aqui, né? São aqueles dados lá conhecidos de maneira anterior. É o que define a instância. E o que define a solução são essas partes aqui de posições de início em x e em y de cada um dos objetos. Então, isso daqui é o que vai gerar a base do que eu construí e vou apresentar para vocês. Nesse problema carregamento 2D, nós podemos ter métodos nele. O que vai acabar sendo interessante? Ter métodos de resolução, onde o que os métodos de resolução serão capazes de fazer? Pegar aqui dados de uma instância do problema e conseguir gerar uma solução para ele. Além disso, podemos ter métodos auxiliares. Se lembrar lá, exemplo atrás, em Flowchart permutacional, quando criávamos aquele método, lá, uma função que pegava um máximo entre dois valores, é um método auxiliar. Nós podemos fazer aqui
diversos métodos auxiliares nesse nosso processo. Então, isso daqui é para pegar e deixar um pouquinho mais ilustrado uma maneira de nós estruturarmos como que armazenaremos os dados referente ao nosso problema, pensando lá na instância dele, e na solução. Tranquilo essa parte daqui? Pode, claro, pode falar. Nesse instante eu ainda não estou avaliando para derrotacionar uma peça. Tá? Poderia ser o seguinte, se nós colocássemos da rotação da peça, aqui na solução do objeto, poderia colocar uma outra propriedade que seria a orientação. Daí conseguiria tratar aqui. Poderia ter o seguinte também, vamos supor que nós tivéssemos peças que poderiam rotacionar e peças que não poderiam rotacionar. Aí lá na instância nós teríamos que ter alguma propriedade lá para dizer se essa peça pode rotacionar ou não. Mas aqui de novo, da maneira mais simplificada, é sem fazer rotações das peças. Beleza, Felipe? Mais alguma coisa aqui? Mais algum ponto antes de eu ir lá para o código? Não, para mim era só isso. Ah, então tá. Agora voltou aí. Beleza. Ou não tem meio termo, ou é sempre funcionando ou nunca funcionando. Mas, mas tudo bem. Mas aqui, pelo menos para mim, aqui não está causando microfonia ou qualquer problema, tá? Bom, pessoal, o que nós temos aqui e é o que eu vou apresentar para vocês nessa primeira parte com detalhes. Lembrando aqui de novo, tá? Eu só quero ressaltar que não significa que essa forma que eu fiz aqui é a melhor forma de estrutura de dados. O objetivo foi fazer uma maneira de estrutura de dados para também facilitar aí o trabalho de vocês com objetos. Tem coisas que a gente poderia trabalhar com classe, coisas com estrutura. Aqui eu fiz tudo com classe para tentar entrar no mínimo possível de novos recursos de linguagem de programação. Então, primeira coisa, tem aqui uma classe, que é aquela classe objeto carregamento 2D, que tem um nome, uma altura e uma largura. Eu vou abrir aqui o meu computador, as pastas dele, e mostrar para vocês algumas coisas que nós temos aqui na pasta teste. Então, objetos carregamento poderia ter assim, que isso aqui para dizer que é a primeira peça do tipo 1, que é a segunda peça do tipo 1, que tem altura 3, largura 8, altura 3, largura 8, primeira peça do tipo 2, altura 7, largura 5, e assim por diante. São aqueles nossos objetos para carregamento. E nós temos aqui caminhão carregamento. Fazendo um exemplo bem mais simples primeiro, então vamos ter lá um único caminhão, que se assemelha exatamente ao problema que nós tínhamos na aula passada, né, que era uma única chapa e nós queremos maximizar a utilização da área dela. Fazendo isso daqui, então, tanto o que é os objetos serem colocados, como o caminhão, se caracterizam como sendo desse tipo aqui, dessa classe. E daí nós temos aqui embaixo uma classe chamada instância problema carregamento 2D. O que nós vamos ter aqui nessa classe de principal? Uma propriedade lá chamada objetos, que é do tipo objeto carregamento 2D, um vetor dele, em que cada posição de objetos será referente a uma daquelas peças que nós queremos colocar aqui na nossa chapa ou um dos itens a serem colocados no caminhão. E o objeto, e vamos ter aqui uma outra propriedade que é caminhão. Como nesse primeiro caso aqui eu estou fazendo particular com vocês, de que nós temos um único caminhão, não precisa ser aqui um vetor, né? Então basta ser de simplesmente
ter lá caminhão é do tipo objeto carregamento 2D, e esse caminhão também vai ter um nome, uma altura e uma largura. Aí, relembrando aqui no PDF, se nós pegarmos, tá? Tinha lá assim que nessa instância, nessa classe, instância para um carregamento 2D, colocaria ali dois métodos. Um para ler os objetos e outro para ler os caminhões. É exatamente o que está aqui. Então, ó, ler objetos e quando lê os objetos daquele arquivo, cria aqui uma propriedade auxiliar, que é a quantidade de objetos para carregar. Tá? Simplesmente o que ela vai ter o tamanho é o tamanho desse vetor aqui, objetos. Para deixar o código um pouquinho mais limpo e não precisar colocar sempre lá objetos.getLength na posição 0, coloquei aqui lá com essa quantidade de objetos para carregar a criada dessa propriedade. Então, esse método aqui é bem parecido com o que nós já fizemos lá no caso do Photoshop implementacional. Vai pegar e ler os objetos. E a mesma coisa nós vamos ter aqui para o caminhão. Tá? Então vai acontecer aqui a mesma coisa para eles. Então com isso daqui, nós fechamos até essa parte da instância. Né? Tendo ali essa classe objeto carregamento 2D e essa classe instância problema carregamento 2D, nós conseguimos já ler todos os dados relativos a um problema. Mas não interessa para nós somente a leitura do problema. Nós precisamos resolver esse problema. E daí, uma vez que nós resolvemos, vamos precisar armazenar esses dados em algum lugar com uma determinada estrutura. E daí vai entrar essa próxima classe aqui, que é a solução objeto carregamento 2D. E que é essa classe próxima aqui, ó. Solução objeto carregamento 2D. O que nós tínhamos lá? Uma propriedade para dizer qual que é o início, x, uma para dizer qual que é o início, y, e uma variável booleana para indicar se esse objeto foi carregado ou não. E próxima classe, aqui, solução problema carregamento 2D. O que nós vamos ter aqui que vai definir essa solução problema carregamento 2D? Basicamente, é esse vetor chamado solução objetos carregamento, que é do tipo solução objeto carregamento 2D. Ou seja, em cada posição aqui desse vetor, nós vamos ter essas propriedades do início do x, o início do y, e dizendo se está carregado ou não. Além disso, criei aqui duas propriedades mais auxiliares. Uma delas de qual que é a área utilizada e a outra de alturas, onde essa propriedade aqui, alturas, o que ela está se referindo é... Opa, calma aí. Agora que eu vi que o Clístenes estava aqui querendo entrar. Opa, tudo bem, Clístenes? Não sei se você entrou agora aqui. Eu vi somente agora ali seu pedido de entrada. De qualquer forma, esse vídeo aqui vai ficar disponível ali no YouTube. Você consegue acompanhar o começo dele depois tranquilamente. Vamos lá. Então, aqui nós vamos ter essas duas propriedades adicionais, né? Alturas e área utilizada, onde alturas, relembrando aqui no nosso Excel, essa que nós armazenávamos aqui de qual que era a altura que nós estávamos já utilizando dessa nossa chapa, né? Ou desse nosso caminhão. E daí, por último, nós vamos ter aqui uma classe chamada problema carregamento 2D, onde ela tem a instância e a solução. E de maneira auxiliar, criei aqui um bitmap para ter o desenho da solução. E tem alguns métodos aqui nessa classe. Tem um método desenhar, que vai desenhar a solução que nós tivermos. Tem um método para fazer a resolução, que eu chamei aqui de método baixo direita, que é aquele método igual nós fizemos inicialmente na aula passada. Tem aqui
um método auxiliar que é encontra maior valor altura. Lembra aquilo que nós fazíamos na aula passada de encontrar qual que era a maior altura dentro daquela largura do objeto, quando ele começava ali do lado esquerdo. E um outro método que encontra o maior deslocamento para a direita, para nós sabermos quanto que nós podemos deslocar para a direita. Então esses dois métodos aqui, encontra maior deslocamento direita e encontra maior valor altura, são métodos auxiliares para esse método aqui, baixo direita. Ok, até aqui de forma geral a explicação dessas classes que foram criadas? Oi. Isso. Ó, o que, que nós temos aqui? Bem colocado. Então nós temos uma classe problema carregamento 2D. Instância é uma propriedade. Só que instância é uma propriedade do tipo instância problema carregamento 2D. Sendo que instância problema carregamento 2D é uma classe. Né? Então, se nós pegarmos aí instância problema carregamento 2D é uma classe que vai ter essas propriedades. A propriedade, aqui objetos, é uma propriedade de instância problema carregamento 2D. E essa propriedade objetos é do tipo objeto carregamento 2D, que é uma classe. Então, vocês vão ver que na sequência a gente vai começar a ter sempre ponto para ficar acessando as propriedades de cada uma das classes. Eu vou pegar aqui, vai ficar um pouquinho mais claro no exemplo, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para nós pararmos e eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, inicial, com uma execução linha a linha, e que vai ajudar um pouquinho a entender essa parte ali de como que cada uma dessas propriedades estão dentro das outras. Beleza? Então o que, que nós vamos ter aqui? Ó? Coloquei aqui para iniciar, apertei lá aquele botão do carregamento. Nós estamos definindo aqui um objeto chamado meu problema, que é do tipo problema carregamento 2D. Então, quando eu executo isso daqui, olha o que aparece lá. Meu problema, ele tem a propriedade desenho, a propriedade instância e a propriedade solução. Todas elas estão aparecendo como null, porque nós temos que solução é lá do tipo de uma classe e ela ainda não foi inicializada. Então, olha aqui o que a gente vai fazer na sequência. Está vendo que instância está lá como null? A partir do momento que nós dissermos que problema.instância é igual a um novo instância problema carregamento 2D, lembrando que instância é do tipo instância problema carregamento 2D, olha o que vai acontecer aqui lá com meu problema ponto instância. Vou passar aqui meu problema, instância agora não é mais nulo, está dizendo que é do tipo instância problema carregamento 2D, que é o nome da nossa classe, e esse BIMPACK em 2D aparece aqui antes porque é o nome do nosso projeto e o namespace dele está como BIMPACK em 2D. Agora, entrando aqui em instância, vai aparecer quantidade de objetos para carregar como sendo 0, porque isso daqui é uma propriedade que é do tipo inteiro. Então, daí sempre que nós temos algo que é inicializado para ela, já vai ficar aqui com valor 0. Caminhão e objetos estão aparecendo como nulo ainda, porque cada um deles é lá do tipo de uma classe. Agora, o que vai acontecer aqui nesse método que vai ler caminhão? Vou pegar aqui e executar isso linha a linha com vocês. Então, fiz lá a leitura,
como eu até deixei aqui no singular para lembrar nesse caso, né, inicial, que tem um único caminhão, o que a gente vai dizer? Caminhão está como null. Isso daqui, olha dentro da onde que nós estamos com esse método. Esse método está dentro de instância problema carregamento 2D. Então, tudo que nós fizermos aqui tem disponível essas propriedades e vão alterar os valores da propriedade desse próprio objeto. Então, quando eu coloco aqui que caminhão é igual a um null objeto carregamento 2D, agora caminhão está lá com altura 0, largura 0 e o nome, o padrão dele aqui, como é um string, é vir com esse nulo, para dizer que não tem um nome ali. A gente vai pegar, colocar lá o nome, a altura e a largura conforme o que é lido do arquivo, e daí está lá agora que o nome é C1, altura 10 e largura 16. Isso daqui, se nós olharmos lá agora no meu problema, ponto, instância, caminhão, tá lá esse caminhão com altura 10, largura 16 e o nome C1. Por que isso daqui aconteceu? Porque nós estamos executando esse método ler caminho lá na classe instância, mas do objeto meu problema. Tá? Então, é um método que nós estamos chamando aqui dentro, vinculado a esse objeto meu problema. A mesma coisa vai acontecer aqui com o ler objetos. Então, no ler objetos, vai ter uma diferença, como são vários objetos. Primeiro aqui define lá qual que é o tamanho desse vetor, e deve verificar o seguinte, olha como que está objetos. Está lá como um vetor e cada um deles está como nulo. Porque nós temos que pegar e associarmos que cada posição deles tem que ser igual a um null objeto carregamento 2D. Nós temos que instanciar essa classe daqui. Olha agora quando coloca o i está valendo 0. Agora, como nós passamos já por essa linha, objetos na posição 0 igual a null objeto carregamento 2D, nós temos aqui que objetos na posição 0 está lá com altura 0, largura 0 e o nome null. Mas já não é mais nulo esse objeto. E daí nós vamos poder colocar lá o nome, a altura e a largura deles. E isso daqui, claro, executado para cada um dos objetos que nós temos. Ao final disso tudo, pode pegar ali objetos, estão todos eles preenchidos. E a mesma coisa vai acontecer, agora que nós olharmos aqui fora, lá no meu problema, na parte da instância objetos, estão lá todos eles certinho com o que aconteceu. Então, com isso daqui, nós temos lá já a nossa instância inteira lida. Depois disso, vou fazer aqui, similar ao que nós fazíamos já no Flowchart permutacional, aqui no lugar de gerar uma sequência aleatória, o que eu estou fazendo é criar uma sequência que vai ser a própria posição lá do objeto. Então, é como se tentasse primeiro sequenciar o objeto 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3 e assim por diante, né? Tentasse colocar ali na chapa, no veículo, conforme aparecesse na posição da sequência. Então, só para título de exemplo, de direto aqui, essa nossa sequência teste, está lá o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que isso quer dizer? O meu problema, instância, objetos, vamos primeiro tentar colocar o objeto 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4 e lá por último o objeto 7. E daí, lembram que tinha lá dentro da classe problema carregamento 2D, tinha uns métodos para fazer a resolução. Então tem aqui esse método que é o método baixo direita. O que ele vai fazer? Recebe uma sequência teste e retorna qual que é a solução obtida para essa sequência. Ou seja, vai nos retornar qual que é
o início x e o início y de cada um dos objetos. Então, se nós entrarmos aqui, solução analisada está lá como desculpa, aqui nós vamos ter que retornar, né? Lembra como aqui é um método que tem retorno, vamos ter que retornar um objeto, solução, problema, carregamento 2D. Então eu vou pegar e criar esse objeto chamado solução analisada, que será do tipo solução, problema, carregamento 2D. Para lá no final, dar um return e retornar essa solução analisada. Então, estamos aqui com essa solução analisada. Solução analisada tem lá um vetor de alturas que não foi definido o tamanho desse vetor. Então, por isso aparece como null. 0 com uma propriedade inteiro vai aparecer aqui já com esse valor 0. E solução objetos carregamento também é um vetor que nós vamos ter que definir. Então, na sequência, o que nós temos? Solução analisada ponto alturas. Vamos lá dizer qual que é o tamanho desse vetor. E a alturas, nós vamos ter lá, o tamanho do vetor é aquela largura que nós temos do caminhão, né? Porque nós vamos ter uma coluna para cada uma delas. Lembrando aquela ideia de discretização que nós fizemos lá na semana passada. Então isso aqui tem uma largura de 16, então nós temos 16 colunas, para dizer a altura de cada uma delas. Aí aqui na sequência, o que nós vamos fazer? Solução analisada ponto solução objetos carregamento. Isso aqui também será um vetor. E é um vetor que tem tamanho, instância ponto quantidade de objetos para carregar. Executando isso daqui linha a linha, lá o solução objetos carregamento aparece como tudo null. Porque nós vamos ter que pegar e para cada uma delas, para cada uma dessas posições, instanciar lá um objeto da classe objeto carregamento 2D. Então, isso daqui, como que nós fazemos? Olha lá, vou pegar aqui e ver esse nosso método bem passo a passo. Então, nós estamos indo aqui do i igual a 0, enquanto o i for menor do que o tamanho lá da sequência. Então, estamos tentando colocar aqueles objetos que foram lá sequenciados. A altura máxima vai nos dizer, dado uma posição de início e uma posição de fim, qual que é a nossa maior altura dentro de um determinado vetor. Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês entenderem certinho esse método encontra maior valor altura. Mas, na verdade, o que ele faz de maneira mais geral é, dado um vetor, uma posição de início e uma posição de fim desse vetor, encontrar qual que é o maior valor dentro desse intervalo aqui entre o início e o fim. Tá? Então, é isso o que esse método aqui está fazendo. Encontra maior deslocamento para a direita é aquela mesma coisa que nós fazíamos lá na semana passada. Nós vemos até quanto que nós podemos deslocar aquele objeto para a direita. Então, o altura máxima, ele vai nos dizer quanto que nós podemos, está relacionado com quanto que nós podemos baixar o objeto, e o deslocamento com quanto nós podemos empurrar esse objeto para a direita. Uma vez que nós temos... Então aqui, deixa eu pegar, acelerar um pouquinho nesse método, esqueci de ir lá no pular dele e acabei vindo aqui no intervir, mas já está agora no fim dele, beleza? Com isso, nós vamos ter aqui qual que é a nova altura, tá? Igual nós fazíamos lá no Excel, e agora nós vamos precisar fazer o seguinte, nós vamos precisar pegar para esse objeto aqui, nós vamos precisar colocar lá que a altura... Opa, só um pouquinho. Nesse solução objeto carregamento, que está todo mundo como nulo, tá? Aqui está todo mundo como nulo. Vamos precisar pegar e para cada uma das posições
nós vamos precisar instanciar um novo objeto aqui da classe. Ó, o i está 0. Fizemos isso daqui, estará lá agora na posição 0, colocado com disponível para descarregado, que vamos ter que dizer lá que se é true ou se é falso, início x e o início y. Quando que nós podemos carregar aquele objeto? Quando a nova altura total for menor ou igual a qual for a altura lá do nosso caminhão. Similar ao que nós fazíamos no Excel. Se isso daqui for verdade, nós vamos ter que dizer lá que o objeto foi carregado, dizer qual que é o início x, dizer qual que é o início y, e vamos ter que atualizar aquela altura em função da largura da nossa peça e a posição onde ela será encaixada. E daí a área utilizada será aqui embaixo, adicionada do que nós tínhamos, a nova área será o que nós já tínhamos da área, mais a altura vezes a largura desse objeto. Se a nova altura não for menor ou igual do que lá a altura do caminhão, nós vamos ter que esse objeto não foi carregado. A gente marca lá como o carregamento dele como sendo falso. Isso daqui, ao final do processo, vai nos dar uma solução analisada. Então, essa solução ela é composta lá por qualquer área utilizada, as alturas como que ficaram ali ao final, os objetos carregados, para cada um deles vão ser o seguinte, ó. O 0 foi carregado, o início x é 8, o início y é 0. Aqui foi carregado o objeto 1 e o início x dele é 0 e o início y dele é 0. O objeto 2 foi carregado, tem objetos que não foram carregados. Vou pegar aqui, deixa lá, o objeto 6 não foi carregado, o objeto 7 não foi carregado, porque não teve o espaço ali para ele. Depois que nós temos essa solução retornada aqui, nós estamos salvando essa solução lá em meu problema.solução. E daí a solução aqui do problema está com essa exatamente que nós obtivemos lá pelo método baixo direita. Se tivesse aqui um outro método, bastaria trocar aqui o nome desse método, que se chamaria lá o código, continuaria salvando aqui na solução. Uma vez que nós temos a solução, nós podemos desenhar. Desenhando a solução, nós podemos depois pegar e colocar aqui dentro do Picture Box esse desenho. É que eu vou apertar aqui o play, continuar, e aparece lá a solução desenhada. Né? Então, esse vermelho aqui seria a parte ali que é o desperdício, e aqui tem uma peça, outra peça, peça, peça e peça. Não escrevi aqui os nomes de cada uma delas. Então, esse daqui é um código que, para esse exemplo aqui específico, está funcionando. Agora, o que eu vou pedir aí para vocês fazerem, né, e ter isso um tempo de cada um, é fazer a execução da mesma forma como eu fiz, para entender o que está acontecendo aqui no passo a passo e analisar o que aconteceria se a nossa sequência, no lugar de ser exatamente igual eu deixei aqui, ela fosse assim. Eu vou pegar e inverter isso, colocando dessa forma aqui, menos i, menos 1. O que isso daqui ia fazer, tá? Eu vou até pegar e parar aqui o nosso código antes, pegar e parar aqui nosso código. Pegar e executar isso até aqui. O que isso vai fazer é que a nossa sequência está ao contrário, tá? Do 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então isso aqui que eu vou pedir para vocês fazerem como exercício. Né? No lugar de fazer a sequência 0 a 7, fazer com a sequência de 7 a 0. Só que isso daqui talvez, e esse talvez é já para dizer assim que vocês vão ter que fazer alguma alteração no código para que ela funcione para qualquer sequência, tá? Para que tenha sentido essa execução aqui para qualquer uma das sequências.
eu vou pegar, disponibilizar esse código no GitHub para vocês. Eu vou colocar agora, não está lá no GitHub ainda, e passo o link dele. Eu sei que eu fiz uma explicação aqui longa ali para ir de maneira geral em termos do código e deixo agora um tempinho aí caso alguém tenha alguma dúvida pontual que eu possa esclarecer aqui nesses minutos. Sol, tudo beleza aí? Então, tranquilo? Ah, colocou todas as linguagens, daí ele fica muito pesado, provavelmente, fez isso. Pode tentar. Volto sempre àquilo no que eu tinha comentado no início, né? Pode utilizar qualquer linguagem. No C Sharp eu garanto que dá para fazer tudo que eu passo e consigo ajudar. Nas outras linguagens eu não consigo garantir essas mesmas coisas. Você pode fazer em qualquer uma, tá bom? Só, então vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar e deixar esse código ali já disponível no GitHub, passo para vocês o link dele. E daí quando for 4h15, nós retornamos aqui. Então o que eu peço nesse período de tempo aí, ainda mais quando não tiveram o tempo de fazer o código, é pegar e realmente entender o passo a passo do que está acontecendo aqui. Pode pegar, usar como exemplo de instância essas mesmas que nós utilizamos na aula passada, pode pegar com uma instância nova, como vocês acharem mais interessante. Para quem já conseguir, quem às vezes de imediato já entendeu com a explicação que nós tivemos aqui nesse primeiro momento, pode pegar e pensar em outras coisas de método. Poderia pensar de maneira já mais direta, igual nós fizemos na aula passada, que se for para baixo direita e puder ir para baixo ainda, possa continuar indo para baixo e depois direita, pode pegar e fazer um método que contemple isso, ou um método que contemple qualquer outra coisa. Ah, se quiser pensar em como contemplar a rotação, pode fazer, cada um vai aí no seu tempo. Mas usar esse período aí até 4h15 para cada um fazer da maneira como acha mais conveniente para conseguir ter aqui o entendimento. Pode ser? Oi? Exatamente. Assim, não é a única maneira de resolver esses problemas de carregamento, mas é uma maneira possível de resolver trabalhar com a geração dessas sequências. O fato de eu ter começado com isso aqui é justamente para poder aproveitar coisas que já tenham sido pensadas por vocês lá dentro do Flowshop permutacional. A gente vai trabalhar nas heurísticas, vamos trabalhar, vai ser justamente isso aqui nesse momento. Trabalhar em cima de geração dessas sequências. Ok? Beleza, pessoal? Então tá. Eu vou deixar aqui no GitHub, passo para vocês e 4h15 voltamos aqui nesse mesmo link. Combinado? Então tá bom. Então até daqui a pouco.